Olá, amigo, graça e paz da parte de Deus e de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O irmão perguntou para mim, mas como é que eu vou conhecer as doutrinas dos escribas e dos fariseus? Poxa, é complicado. A doutrina deles é meio complicada. Porque eles são doutores da lei, são homens conhecedores da verdade e é muito complicado. Falar sobre isso é complicado, mas eu tenho uma ferramenta em mãos para mostrar para você uma maneira diferente de você entender, entendeu? Não as doutrinas dele, mas o que o Senhor Jesus rejeitou neles. Isso é muito Bíblia, se você tiver com ela em punho. Se não tiver, você pode também ouvir. Mas no livro de Mateus, especificamente no capítulo número 23, vamos nos deparar com alguma trajetória que Jesus teve que fazer para, na verdade, nos admoestar. Observe bem, Jesus diz da seguinte forma, não é muito complicado de se ler isso não. Então falou Jesus à multidão e aos seus discípulos, dizendo, na cadeira de Moisés estão assentados os escribas e os fariseus. Os escribas e os fariseus. Na cadeira de Moisés estão assentados os escribas e os fariseus. Não esqueça, os escribas e os fariseus. Estão sentados, essa palavra sentado significa estar no lugar errado, estar no lugar de Moisés. Na cadeira, na liderança, que não foram eles colocados, estão assentados eles, os escribas e os fariseus. Lembre disso. Dizendo na cadeira de Moisés estão assentados os escribas e os fariseus. Já ouvi. Todas as coisas depois que eles vos disserem, que observai-as e fazei-as, mas não procedeis em conformidade com as suas palavras, porque dizem e não fazem. É Jesus censurando o comportamento dos escribas, dos líderes. Não é eu, é Jesus censurando. Você pergunta, você quer saber, e vou mostrar isso para você. Eles não fazem o que manda fazer. Eles ensinam muito bem, mas não fazem. Você está entendendo? Venha para cá. Versículo de número 4. Pois atam fardos pesados e difíceis de suportar, e os põem aos ombros dos homens. Eles, porém, nem com o dedo querem movê-los. Eu queria poder ouvir vocês dizer, estou entendendo. Eles não querem essa ideia. Venha, continue, poxa, preste atenção. Fazem todas as obras a fim de serem vistos pelos homens, pois trazem largas bactérias e largas as suas franjas das suas vestes. Seu traje são altamente identificados por eles. São bem arrumados, bem equilibrados. São uma coisa divina. Lá, as vestes, como Jesus está mostrando aqui, hoje aqui eu não sei nem como mostrar as vestes deles. Mas não anda de qualquer jeito, não. São no brinco. Não quer dizer que você vai confundir eles pela beleza das suas vestes. Calma aí. Venha comigo. Fazem todas as obras a fim de serem vistos. É o objetivo deles. Jesus está dizendo que eles fazem todas as obras. Já viu o político? Quando é que ele entra na comunidade carente? Como é que ele abraça o povo na situação de difícil acesso? Você vê como é que eles agem? Os líderes religiosos da época de Jesus foram censurados porque tinha essas práticas. Tudo que eles queriam fazer, queria chamar a atenção de todos. São mentirosos, falam, mas não cumprem com o que dizem. Estão na frente da obra. São os líderes religiosos. Então Jesus diz,
Você pode até ouvir, analisar o que eles estão dizendo, mas eles não vão obedecer. Se você quer ser salvo, você vai ouvi-los. Eles têm um ótimo conselho. Mas ser igual a eles, Jesus está dizendo, não segue. É o texto que está se expressando. Tá? Amam os primeiros lugares nas ceias e as primeiras cadeiras nas sinagogas. Eles amam. Porque quando chega lá, já viu, né? Quando chega lá, aí vem imprensa, vem todo mundo e tal. Eles querem ser vistos. E não querem ser chamados de qualquer nome, não. Veja bem, a saudação nas praças, a serem chamados pelos homens, Rabi, Rabi, mestre, mestre. Presta atenção, presta atenção. A saudação nas praças, a serem chamados pelo nome, Rabi, Rabi, mestre, mestre. Vós, porém, não queiram ser chamados Rabi, porque só um só é o vosso mestre, a saber, Cristo, e todos vós sois irmãos. Nesse quesito de irmão, não está tirando pastor, presbítero, diácono e evangelista, não está tirando de seu coração. Chamar de irmão é o tratamento, é o relacionamento conjunto, igual, como irmão, não é como escravo, não é como empregado, vem cá, vá lá, faça isso, tem. Dá a César o que é de César. Consegue vencer essa etapa. Verso de número 8 está com a gente. Vós, porém, não queiram ser chamados. Já lemos. Rabi, porque um só é o vosso mestre, a saber, Cristo, e a todos vós somos irmãos. A ninguém na terra chamais de vosso Pai, porque um só é o vosso Pai, que é ele que está no céu. Conta-se uma história, eu li pouco para saber demais. Não é história, não é isso. Eu estou dizendo, eu li pouco essa história para saber demais, ou seja, para poder falar muito bem sobre o assunto. Mas diz que, segundo a ordem augustina, os crentes da época tinham aquela ideia de tratar o outro como filho adotivo. Às vezes eu tenho algumas pessoas que me dão um tal conceito de senhor é meu pai na fé. Aquele conceito que você ganhou para Cristo, você trata, você orienta, né? E de acordo com as orientações e o tratamento que você dá são eficazes, a tendência é você ver um êxito maior. E você também recebe esse tratamento de uma maneira saudável, mas é recomendado biblicamente que não. Eu não aceito muito que me chamem. Eu gosto que o respeito, como já está escrito, honra, ela é uma coisa muito diferente do que esse chamado de pai, entendeu? Quando se diz dê honra a quem tem, no texto você vai ler em Hebreus, em Romanos, vai dizer a quem tributa, a quem imposto, e a quem honra. Então são coisas muito diferenciadas dentro do cristão para se ver. Quando você vai entender o que é dar honra, você vai entender que não é preciso você dar. É você respeitar a pessoa com a dignidade pela qual você, no seu coração, tem vontade de chamar de pai e de meu Senhor, entendeu? E meu Senhor superior a você, coisas assim. Então a honra é melhor. Como é que você dá honra? Você respeita a pessoa. Você respeita quando você ouve o conselho, quando você põe em prática. Honrar e ter o seu perfil de você reconhecer quem está ali ou quem está chegando. Vamos supor que você está palestrando em um determinado lugar, chegou uma pessoa de honra. Então vamos ver o clima, a sua ética, a sua educação, ao terminar o seu setor de serviço, o que tu está fazendo, e saber reverenciar, respeitar aquele. Se for a oportunidade que você pode dar a oportunidade, então você naquele momento você tem o direito de dar honra, chamando ele, reconhecendo o valor dele e botar ele assentado num lugar digno de tal coisa. Entendeu?
É que nem você trabalha numa empresa e você chega numa empresa e tem um camarada que tem 30, 40 anos na sua frente. Então você precisa entender que ele tem 30, 40 anos na sua frente. Você precisa entender que esse homem tem uma experiência maior do que a sua. Você precisa entender, e entendendo isso, tudo muda. As coisas vão surgir, vão tomar um ritmo diferente. Entendeu? Então essa é a melhor maneira de você entender isso. Me alonguei nisso, nesse território, porque é importante. No verso 11 diz assim: não vos chameis mestre, porque um só é o vosso Senhor. No 11 diz: o maior dentre vós será vosso servo. O maior é o servo, é aquele que serve. A gente vê diferente, né? O maior quer pisar no menor, mas infelizmente aqui Jesus está ensinando diferente. O maior é o vosso servo, é que cuida, que se dá, se dedica mais, faz mais, entendeu? O resto tem, irmão. Agora veja bem aqui, venha comigo. E o que a si mesmo se exalta será humilhado, e o que a si mesmo se humilha será exaltado. Esse processo demora, viu? Demora. Porque de repente você pode estar sendo humilhado num período da sua estadia em determinado lugar e você até ser exaltado, você muitas vezes perde o ânimo. Mas é muito bom você entender que você tem que plantar para depois você colher. Certo? Primeiro você planta, depois você colhe. Primeiro você dá o seu melhor, para depois você entender a honra que vão lhe dar. Especialmente aqueles que vêm chegando depois do que você. Tá? Isso é nível. Agora vamos ver aqui, no 13 diz assim: mas ai de vós, escriba, olha como é que Jesus bate. Isso que é censura abertamente. Mas ai de vós, escriba, fariseu, hipócrita, pois que fecham aos homens o reino do céu, nem vós entram, nem deixam entrar os que estão entrando. Olha, isso não é brinquedo. Isso não é brinquedo. Tá? Isso é sério. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas. A palavra é hipócrita, fingido, dissimuladores, pois que fecham o homem ao reino do céu, nem vós entra, nem deixa entrar aqueles que estão indo. Ai de vós, escriba, fariseu, hipócrita, pois que devoras as casas das viúvas sob protesto de oração e prolongadas orações, de oração e de prolongadas orações. Mas uma oração maior que existe, que é conhecido pela sua oratória. E não entendendo que não é por muito falar que vai ser ouvido. Então são coisas que você precisa entender para você entender o que meio você está. Entende? Com pretexto de muitos símbolos de indulgências, cobram-se hoje para te dar a você um direito melhor. E lá, eu até fiz uma pesquisa pequena, como eu digo, leio pouco e me informo um pouco. Mas a pesquisa que eu fui querer saber sobre Lutero, no materiais encontrados pela internet, eu encontrei um resumo, que é a mesma coisa que dos DVD que eu tenho, falando sobre a vida de Lutero. No Wikipedia, o site livre de pesquisa estudantil, você também encontra essa página sobre Lutero, está narrando a mesma coisa, onde nasceu, com quem foi, como se formou, como se criou, como esse monge, a história dele toda conhecida. E esse homem é o causador de toda essa complexidade, por isso era necessário matar ele, porque esse homem, além de ser muito bem conhecido, porque matar gente conhecida é perigoso, né? Matar gente conhecida, então tem que se armar uma cilada. Tem que se armar uma cilada para que o tal morra. Lembra a cilada que armaram para Jesus ali, daquela mulher adúltera,
homens doutores da lei sabem que não pode julgar o homem sem antes ouvir e saber do que ele tem feito. Entendeu? Então essas coisas todas estão circulando. Mas é melhor, eu vou parar. Vou dar uma pausa aqui porque aqui não é um estúdio, né? E a poluição sonora vem de ambos os lados. Mas eu quero só interditar aqui no versículo 15. Ai de vós, escriba, fariseu e hipócrita, pois que percorre o mar e a terra para fazer prosselito, e vezes mais do que vocês. Ai de vós, condutores cegos, que dizeis a qualquer que jurar pelos templos, isso nada é, mas o que jura pelo ouro ou pelo altar, esse é devedor. Insensato cego, pois qual é maior, o ouro ou o templo que santifica o ouro? Você diz aí, quem que é maior, o templo ou o ouro? Ele vai dizer que é o ouro, você vai dizer que é o templo, não vai ter problema. Entendeu? Insensato cego, pois qual é o maior, a oferta ou o altar que santifica a oferta? E aí? Eles vão dizer que é a oferta, mas outros vão dizer que é o altar. E você vai ter esse equilíbrio. O que jura pelo templo, jura por ele e por quem nele está e que nele habita. E o que jura pelo céu, jura pelo trono de Deus e por aquele que nele está assentado. Ai de vós, escriba, fariseu, hipócrita, que dizimos a hortelã, o edro e o cominho, e despreza os mais importantes da lei, o juízo, a misericórdia e a fé. E vais, porém, fazer essas coisas sem omitir as outras. Ou seja, tirar uma coisa e colocar outra não vai ter sentido. Tem que estar tudo junto. Entende? Então vamos. Fariseu cego, limpa primeiro o interior do copo e do prato, para que também o exterior fique limpo. Eles já limpam por fora, são aparentemente bonitos. Vem aqui agora. Assim também vós exteriormente parece justo aos homens, mas o interior está cheio de hipocrisia e de iniquidade. Aí nós finalizamos aqui. Ai de vós, escriba, fariseu, hipócrita, pois que edifica os sepulcros dos profetas e adorna os monumentos do justo. E dizer, se existirmos no tempo de nossos pais, nunca nos associaríamos com eles para derramamento do sangue dos profetas. Aí Jesus diz, terminando, né? Assim vós mesmos certificai que sois filhos dos que mataram os profetas. Jesus é tremendo. Bem, vou parar aqui e agradecer a sua atenção. Então não tem como mostrar a doutrina dos escribas. Não tem como mostrar a doutrina dos escribas, não tem. Mostrar a doutrina deles é você bater de frente com um conselho. Aí você vai ter que escolher. Porque não tem doutrina. A doutrina deles são verdadeiros, os ensinamentos bíblicos são verdadeiros. O problema é que eles falam uma coisa e fazem outra. Não pode passar ninguém aqui, mas eles passam. Entendeu? Então aí vai ser aquela questão. A ata fardos pesados para eu carregar, você carregar, mas eles não podem. Essa pergunta, você me fez essa pergunta, querendo saber sobre a doutrina dos escribas, vou lhe dar isso como resposta. Tem escriba entre nós hoje? Tem fariseu entre nós hoje? Tem saduceus entre nós hoje? Rapaz, olha lá, viu? Não tem mais esse pessoal no nosso meio não, viu? Olha lá como é que você vai ver a coisa. Forte abraço, Deus abençoe. Está aí essa rápida, aproveitei a oportunidade, aqui é a rua, entendeu? Nós não temos um acústico aqui adequado, aqui não é estúdio. Eu aproveito quando alguém sai, mas não poder fazer esse diálogo, conversar e responder perguntas daquelas que me fazem. Algumas é meter faca no pescoço. Não queira me ver morto antes do tempo, tá certo? Forte abraço, Deus abençoe, estamos indo embora. Deixa eu consertar aqui. Isso. Deixa eu dizer uma coisa para você.
para você entender, quando Jesus, em Mateus 23, ele censura os escribas, como ele dizia: ai de vós, escriba, fariseus e hipócrita. É a falsidade. Os líderes religiosos tinham uma característica de ser tão dissimuladores que eles eram capazes de, na sua face, beijar, abraçar você e te passar uma confiança que no fundo você sente aquele temor de traição, de mentira. Então, explicar a doutrina dos escribas é difícil, como a doutrina da Igreja Assembleia de Deus, como a doutrina da Igreja Batista, como a doutrina de outras denominações pentecostais e neopentecostais. Vai ser muito fácil de se expressar. Mas a dos escribas dos fariseus era um complicado, porque além deles guardar muitos conceitos religiosos, eles não tinham, de maneira nenhuma, a misericórdia, o amor para com o seu próximo. Então, o Senhor Jesus, ele foi muito direto na censura, com a questão dos dízimos e com a questão das ofertas. O Senhor foi muito direto com eles, concernente de dar a César o que é de César e dar a Deus o que é de Deus. O Senhor Jesus, ele foi muito direto, muito claro, e deixar isso bem compreendido entre nós, no ponto de vista de você entender que a doutrina deles, não posso dizer que era eles que faziam, não posso dizer, mas dentro deles não tinha franqueza. Escribas, você sabe o que é escriba? São doutores da lei, conhecedores da palavra. Fariseus, e além disso eram cegos. Então, o fato de ser um doutorado, um homem formado, não se dá o luxo de pisar a quem está debaixo, ou de altura mediana, ou de alguma coisa parecida. A árvore e os seus frutos, diante de Jesus Cristo, tem um princípio muito moral. Ele era de Deus. Jesus dizia: eu sou de Deus, eu vim do Pai. Se vós fosse filho do Pai, vocês me amariam. Por isso não há amor entre vós. Jesus era claro em dizer isso. Entende? Eu vim do Pai. E o Pai me enviou. Então eu faço a sua vontade. Jesus dizia assim, claro, combatendo de frente com eles. E eles não traziam nada de ensinos, eles traziam dúvidas para criar um problema com Jesus. Se eu fosse chamar o que é a doutrina dos fariseus, então eu vou estar apontando num núcleo, como Jesus, depois de expulsar, logo após expulsar aquele jovem com o espírito imundo, expulsar o demônio daquele jovem, né? E Jesus expulsou o espírito mudo e surdo. Mudo e surdo. E o jovem passou a enxergar. Passou a falar. Passou a ter direito agora a viver numa comunidade de comunicação e de expressão. Mas logo em seguida chega um dos líderes religiosos. E sempre onde tem, é até bom tomar cuidado com isso, onde se agrupa e quais são os motivos dos agrupamentos. Porque nisso pode haver tropeços e ali deixar umas sequelas de corpos de mortos.
Pode haver ideia de canibalismo. Isso não pode ser legal. Mas o que mais enfatiza, quando Jesus chega para ele e diz assim, olha, vós tende por pai o diabo e queira satisfazer o desejo dele. Dele, quando é mentiroso, ele mente desde o princípio, não há verdade nele, fala do que ele é próprio. É mentiroso, é pai da mentira. Então Jesus mostra que, como árvore, seus frutos, esse caráter neles não tinha. Agora eu peço a você que me ouve e por curiosidade se bateu de frente com esse vídeo, às vezes você não é nem convidado a estar nessa página, mas por algum motivo você chegou e deparou-se com essa ideia e você cria seus pensamentos. Mas antes de qualquer coisa, você analisa se você é o escriba ou se você é o fariseu. Mas não é a mesma coisa, não. Peraí. Eu estou perguntando para você se é escriba ou fariseu. E veja se a hipocrisia veja na sua vida. Olhe para você e veja se você é um cara hipócrita, fingido, mentiroso, enganador. É complicado falar isso, mas é uma realidade. Dar honra, ou melhor, reconhecer honra, é uma coisa. Escolher a quem você quer honrar é outra coisa. Escolher a quem você quer respeitar. Você não conhece seu pai? Não conhece a sua mãe? Não conhece seu tio? Não conhece seus irmãos? Se você não respeita a si mesmo, o seu caráter, a sua moral, você vai respeitar quem? Isso é princípio seu. Não é eu um problema na sua vida, nem na sua caminhada. O problema é você entender do que você é. Quem está em Cristo é uma nova criatura. As coisas velhas já passadas, eis que tudo se faz novo. Se o que te faz novo continua com resíduos velhos, você joga de novo na água. Agora dessa vez demora um pouco mais. Antes acrescenta um pouco de sabão em pó. Ou quem sabe um pouco mais de água sanitária. Produtos que dê alveamentos na claridade da sua face, para que você não tenha uma face defeituosa, mas tenha um caráter íntegro, de respeito, e que sirva de exemplo para outras pessoas. Às vezes a sua conduta não dá esse amparo para você poder bater nos peitos e dizer que você é. Aparecer ser, não é assim. E me imitar não vai adiantar. Me perseguir não vai adiantar. Não faz sentido. Não faz sentido. Mas se como perseguir a Jesus e os apóstolos, vai ter que acontecer comigo também. É perigo quando a gente diz, ninguém tem o que falar de mim. Poxa, tem que ter alguém. Isso alinha você a andar direito. Andar na presença. Mas eu vou dizer mais ou menos como dizer lá no início, falar de doutrina dos escribas não vai adiantar. Agora veja a maneira, uma coisa eu vou até chamar de doutrina, porque diz assim, analisa todas as vezes que prenderam Pedro, João, quando prenderam Paulo, com os outros, observe o que acontecia à volta, tá? Observa o que usaram como denúncia, como um protesto contra eles. Paulo, com os apóstolos, ali em Atos, veja como é. Veja que Paulo diz em testemunho diante da igreja de Efésios, ali no capítulo 20, no versículo de número 17. Você começa a ler, você começa a ver como Paulo se manifesta ali. Aí você vai ver que essa mesma pessoa lá no passado, cá no futuro. A mesma que estava lá, mesma lá. Estou falando do Espírito. Tá?
falando dos demônios, entendeu? Usavam alguém para alguma coisa acontecer. Pronto. Eles andam sempre com o desejo de ser comparado como rabi, mestre, doutor da lei. Mas isso está longe dele. Está longe deles. Entendeu? Mas vamos continuar. Esperamos nos encontrarmos naquele grande dia. Lá será uma grande bênção. E assim como eu estou me esforçando, eu aconselho você a dar o seu melhor para que Deus seja louvado e exaltado diante do seu caráter e da sua conduta, frente à minha pessoa ou ausente à minha pessoa, que seja segundo a sua espécie. Deus abençoe.